Bom dia a todos. Que a paz divina Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Hoje nós temos a palestra do Carlão com o tema luto e a saudade segundo o Espiritismo. Antes de passar a palavra para ele, aproveitando a data de ontem, uma página do livro Pão Nosso, Psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 43, Boas Maneiras. E assenta-te no último lugar. Jesus, essa fala está em Lucas, capítulo 14, versículo 10. O mestre, nesta passagem, proporciona um inovidável ensinamento de boas maneiras. Certa sentença revela conteúdo altamente simbólico, relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao mecanismo da vida comum. A recomendação do Salvador presta-se a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo de novo, junto aos semelhantes. Alguém que penetre uma casa ou participe de uma reunião pela primeira vez, timbrando demonstrar que tudo sabe ou que é superior ao ambiente que se encontra, torna-se intolerável aos circundantes. Ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades ou intenções, não é razoável que o homem esclarecido, a ingressando pela primeira vez, se faça doutrinador austero e exigente, porquanto, para a tarefa de retificar ou reconduzir almas, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço indo ao encontro de corações pelos laços da fraternidade legítima. Somente assim conseguirá alijar a imperfeição eficazmente, eliminando uma parcela de sombra cada dia por meio do serviço constante. Sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo. Entretanto, corrigindo e amando, asseverava que viera ao caminho dos homens para cumprir a lei. Não assaltes os lugares de evidência por onde passares, e, quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusque, com a exposição de quanto já tens conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender. Impondo normas ou exibindo poder, nada conseguirá, senão estabelecer mais fortes perturbações. Boas maneiras, uma página de Emmanuel, fala do ensinamento de Jesus. Quando a gente chegar num lugar, a gente não fica em destaque, muito pelo contrário, a gente se coloca numa posição de humildade, mesmo como ele fala aqui, que a gente saiba mais do que todos que ali estão, mesmo que a gente tenha um conhecimento maior e tudo mais, mas a humildade foi uma das grandes virtudes que Jesus nos ensinou, além da caridade. Então é isso que nós espíritas devemos buscar em todas as situações da nossa vida, Se nós formos convidados, como está na parábola, inclusive, a ocupar os primeiros lugares, aí sim, mas sentemos nos últimos para que nós merecemos ser convidados a ir para os primeiros lugares. Não vamos alongar muito não, para dar bastante tempo para o Carlão tem sempre muito assunto, e a gente dá os avisos no final da palestra. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus que nos ampare, em especial os mentores do nosso amigo Carlão, Carlos Luiz, para essa matéria que ele vai nos trazer na manhã de hoje, fruto do seu estudo, e que embasa bem o dia de ontem, que é comemorado há muitos e muitos anos, há séculos, no dia 2 de novembro. Que Nossa Mãe Maria Santíssima nos dê a compreensão de tudo aquilo que Ele irá nos trazer. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, nós damos por aberto a primeira parte do nosso estudo da manhã de hoje. Desejamos a todos muita paz. E ao nosso amigo Carlão, está com a palavra aí. Muito bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos abençoe e nos fortaleça a todos. Que pós-Dia dos Mortos, porque na realidade Dia dos Vivos e Dia dos Mortos são todos os dias. Mesmo porque para nós espírita, morte não existe. Nós continuamos vivos, Aqui ou acolá estaremos sempre vivos. A vida é uma só.
Então, na manhã de hoje, foi nos solicitado que falássemos sobre a questão do luto e a saudade, segundo o Espiritismo. Inicialmente, nós pegamos essa pergunta 320 do Livro dos Espíritos, que eu acho que ela é bastante elucidativa com relação à questão da saudade, né? Pergunta: os espíritos são sensíveis à saudade dos que os amavam na Terra? E os espíritos responderam para Kardec: muito mais do que podeis julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade se são felizes. Se são infelizes, serve-lhes de alívio. Queríamos lembrar, meus irmãos, que grande parte de nós, eu vou dizer grande parte, porque nem todas as pessoas passam por isso, mas grande parte de nós temos já um contingente de parentes, de amigos, de colegas de trabalho, de colegas de centro espírita, né? Que já habitam o mundo maior. Quando nós, muitas vezes, achamos que estamos pensando nele, André Luiz vem tirar esse pirulito da nossa boca, dizendo que muitas e muitas vezes são eles, os espíritos, que estão pensando em nós. Porque nós temos uma facilidade muito grande de esquecer. Nós temos uma facilidade muito grande de aquilo que não é visível, não é lembrado. Não é verdade? Então, são os benfeitores espirituais, são os nossos queridos amigos que já partiram, que muitas vezes da busca para diminuir a saudade, diminuir um pouco essa sensação de ausência que eles têm de nós, eles se aproximam de nós, e acabam fazendo parte dessa nossa vivência aqui, né? Eles se aproximam e acabam captando os nossos pensamentos e muitas vezes influenciando os nossos pensamentos. Então, se os espíritos que estão lá, se eles são felizes, aumenta a felicidade por saber que não estão esquecidos. Agora, se são infelizes, se estão em algum processo, como Kardec mesmo fala, né? Se eles estão em desgraça, eles vão ter um alívio, porque alguém está lembrando deles. Principalmente aqueles nossos irmãos que partiram para outra vida em condições bem calamitosas, né? Como, por exemplo, um suicídio. Muitas vezes um acidente que corta repentinamente a sua existência. E muitas vezes, quando o espírito ainda tem muitos programas, ele tem muitos trabalho, algumas vezes em andamento, muitas vezes essa sensação de perda para eles é muito grande. E quando nós fazemos, então, o lançamento do nosso pensamento para eles, serve de alívio para eles. Então é muito importante isso. Antes da gente passar para as outras pranchas, lembrar, né, que nós somos ainda muito sensíveis a essa questão. O Altamir estava comentando agora há pouco conosco, né, que quando ele vai ao cemitério, ele carrega uma sensação muito desagradável e que muitas vezes perdura por 1 ou mais dias. Queremos dizer, meu irmão, que isso aí é totalmente natural, normal, principalmente quando nós vamos lá para sepultar alguém da nossa família ou alguém muito querido. Porque ali, observando aquele conjunto de cerimônias que muitas vezes são feitas, reencontrando pessoas que muitas vezes você não está acompanhando, não está vendo há tempos, muitas vezes você tem essa sensação que é a última vez, né? Nós espíritas sabemos que nós vamos reencontrar, nós vamos reencontrar, nós vamos estar sempre nesse conjunto de vai e volta, nessa certeza de que a vida continua. E isso é muito, muito salutar para nós. Aqui adiante, a gente vai esclarecendo um pouco mais. Pegamos um trechinho de um dos livros do José Carlos de Luca, em que diz o seguinte: ele pega primeiro uma frase do Chico Xavier:
A paz de quem se foi depende da paz de quem ficou. A vida continua. Vamos lembrar, meus irmãos, que quando nós nos encontramos numa situação de desespero, nós ficamos desencantados, ficamos atordoados com a partida de alguém, sem muitas vezes querer, nós lançamos para aquele nosso ente querido essas nossas premissas, né? Essa nossa sensação. E aí o Zé Carlos, muito sabiamente, ele falou: não é dia de finados, mas dia de infinitos. Para eles, a nossa saudade, a gratidão, o nosso perdão envia de mão dupla as recordações felizes dos momentos que tivemos juntos, a nossa vida que segue em frente para honrar tudo o que recebemos, a aceitação dos ciclos naturais da vida e da morte e do renascimento, e a certeza de que hoje estamos juntos através de um sonho, da percepção da presença invisível, da intuição num problema em que atravessamos. E amanhã, quando for a nossa vez de partir, estaremos juntos outra vez, sentados na mesma mesa, celebrando e vivendo o infinito amor. Espetacular, não? Sintetiza muito bem essa nossa questão, essa nossa sensação. Lembrando, meus irmãos, que finado, né, significa terminado, que acabou, que extinguiu. E ele vem dar uma conotação bastante diferente, dizendo que não é finado, mas é infinito. Porque nós já nos encontramos tantas vezes, e vamos nos encontrar ainda tantas e tantas e tantas vezes quanto for necessário, para que esse grupo de espíritos, né, comece ou continue amealhando conhecimentos, vivência, desenvolvendo o amor, para que nós possamos crescer cada vez mais. Essa é a nossa luta. Esse talvez seja um dos maiores problemas que nós atravessamos. Então ele fala aí para a gente da saudade, ele fala da gratidão, ele fala do perdão de via de mão dupla. Porque muitas vezes nós temos o que perdoar, mas também nós temos que pedir perdão. Nós temos que receber o perdão deles. E uma das coisas que mais a gente vê nos cemitérios, meus irmãos, são as pessoas arrependidas, são as pessoas com remorso, justamente ali naquele momento em que você não pode fazer mais nada. Você nem sabe se aquele espírito daquele que partiu, se ele está em condições de captar o nosso pensamento, ouvir as nossas palavras. A grande maioria das vezes, meus irmãos, o espírito está tão atordoado no mundo espiritual que ele não percebe nem que ele desencarnou. Quanto mais aquela ladainha que muitas vezes a gente ouve, né? Ah, papai, me perdoa. Ah, mamãe, pelo amor de Deus, me perdoe pelo filho mau que eu fui, pela filha má. Essas coisas assim, naquele momento, meus irmãos, não cabe mais isso. O que você tinha que ter feito, já passou o tempo, já passou as oportunidades. É por isso que eu costumo dizer, né, que nós temos que estar em dia com a nossa divulgação do amor que nós temos, do perdão que nós temos a oferecer e do perdão que nós temos que pedir. Então, a todo instante, sabe, na convivência com as pessoas, se nós magoamos, está lá na pergunta 919A do Livro dos Espíritos, né? Quando Santo Agostinho nos dá a lição de como é que nós devemos nos orientar. Se a cada dia, no final do dia, nós fizermos uma análise daquele que foi o nosso dia, não deixar acumular, que foi aquele nosso dia, e se nós tivermos de pedir perdão para alguém, né? Se nós magoamos alguém, se nós fizemos alguma coisa que, como o Santo Agostinho fala, né, que feita por outrem, nós iríamos ficar atormentados, atordoados, então é hora da gente já acertar os ponteiros, né? Ele fala ainda das recordações, são muitas, e muitas vezes ali, naquele momento, nós temos muitas lembranças, algumas muito agradáveis, algumas outras não muito agradáveis. Mas é bom que a gente as tenha, né, para ir nos libertando, né,
tirando esse peso, porque tem muita gente que sai pesada demais de um velório, de tanta sensação de culpa, sensação de desespero, essas coisas todas. O Zé Carlos ainda fala para a gente, né, da questão que a vida se segue e a aceitação dos ciclos. Nós fomos convidados para fazer uma oração, um senhor de 106 anos, né? E a neta chorando desesperadamente pela morte do... Eu abracei e falei, olha, eu só sinto que você tenha convivido pouco com ele. Para isso você teria que ter nascido pelo menos uns 30 anos antes. Mas esse tempo que você teve com ele deve ter sido muito bom para você estar nessa situação, nesse desespero todo. Então agora ele vai continuar contigo. Ore por ele, né? Continue amando como você o amava. Continue ajudando agora os outros seus familiares, porque ela é trineta desse senhor, né? Então, como é que nós vamos querer que uma pessoa de 106 anos viva mais um pouco? Mesmo que ela esteja com todo o vigor, com toda a energia, são passados mais de um século, meu irmão. E um século nesse nosso corpo que ele não foi preparado para isso. Esses que estão nascendo agora é que já têm um desenvolvimento para poder viver até mesmo mais de 100 anos. Os que estão nascendo agora. Então não somos nós que nascemos há 3, 4 de séculos atrás, né, que estaríamos aptos para fazer isso. Outro ponto que eu acho muito interessante aqui, meus irmãos, é que fala da percepção da presença invisível, da intuição. A todo instante, meus irmãos, nós sentimos a presença dos nossos queridos, né? Eu sinto da minha mãe, do meu pai, eu sinto de parentes meus, eu sinto das pessoas com as quais eu convivi. Muitas vezes um alerta, muitas vezes um pedido, muitas vezes aquela intuição. Eu quero dizer para vocês, né, que ontem eu recebi a notícia, embora eu já soubesse, né, por outros meios, que eu vou ser avô mais uma vez. Então, quer dizer, alguém lá do outro lado, nesse telefone invisível que nós temos, que é a nossa percepção, que é a nossa intuição, né? Tanto assim que há 2 semanas atrás eu falei com a minha filha, né? Brinquei com ela, né? E aí, quando é que vai chegar o Otávio? Porque ela tem um pensamento, né? Um desejo que ela já tem uma menina e agora queria um menino para colocar o nome de Otávio. Que Deus possa abençoar esse espírito que está chegando e que ele venha trazer paz, né? Progresso, que ele seja alguém bastante interessado no progresso da nossa humanidade. Continuando aqui, meus irmãos, desculpa, mas de vez em quando a gente se emociona um pouquinho, viu? Né? Na pergunta 329 do Livro dos Espíritos, né? Kardec questiona: o respeito intuitivo do homem pelos mortos em todos os tempos e entre todos os povos é um efeito da intuição da existência futura? E aí os espíritos responderam: é uma consequência natural. Sem ela, esse respeito não teria sentido. Então, observemos, meus irmãos, que desde a mais remota antiguidade, e aqui nós colocamos até uma fotografia, isso aqui se trata do ato de enterrar os corpos, é quase tão antigo quanto o próprio ser humano. Pesquisadores descobriram cemitérios estimados em 60 mil anos. Dá para ter uma ideia do que é isso? Jesus foi há 2.000 anos atrás. Ou seja, 60 mil anos é 30 vezes esse período de Jesus até nós. Então, eram enterrados com chifres de animais sobre os restos mortais, indicando que já existia o ritual de presentear o falecido. E ali vocês podem ver que tem uma vasilhinha, né?
Porque o hábito, o costume que os povos ancestrais tinham, né, de poder fazer o sepultamento, mas de colocar alimentos, porque achava que a alma ia precisar de alimento para continuar a sua jornada. Ok? Deu para entender, né? Então, a importância da questão desse, voltando aqui, né? Essa questão do respeito pelos mortos. Lamentavelmente, meus irmãos, nos tempos de hoje, o que nós estamos vendo é as pessoas que não observam isso, não estão levando isso a sério. Lembrando que hoje, se elas estão vivas, e estão, daqui a pouco elas estarão mortas. Como é que elas gostariam que seus corpos fossem tratados? Como é que você vai deixar a sua indumentária aqui? Como é que você pensa que você deve ser tratado depois que você deixar a sua carne? Eu ouço muita gente falando assim, mas depois que eu morrer não tem problema. Para essas pessoas é que tem problema. Pode ter certeza. Para essas pessoas é que vai ter problema, porque muitos deles vão ficar agregados, vão ficar colados ali, vão ficar ligados àquele corpo. E vão assistir tudo aquilo que fizeram outras pessoas, todo o desprezo que elas tiveram por outras pessoas. Muitas vezes eu fico até com um pouco de pena, sabe, do pessoal da área médica. Muitas vezes o descaso que tem, sabe? No tempo que eu fiz o curso de biologia, nós ainda tínhamos aula de anatomia humana. Então, nós participávamos das aulas de anatomia no mesmo anatômico da Escola de Medicina daqui de Volta Redonda. Então, nós assistimos algumas cenas assim deprimentes, para nós espíritas, deprimentes. E aí eu ficava imaginando como é que aquela criatura que hoje está tratando um corpo que ela acha que é simplesmente um corpo, uma máquina que parou de funcionar, um motor que deixou de receber combustível. Vamos analisando isso, vamos pensando nisso, para a gente não passar pela mesma circunstância depois. Continuando aqui, meus irmãos, a pergunta, né? O que é o luto? O que é o luto? Para muitas pessoas, meus irmãos, e aí vale um conjunto de conhecimentos de filosofia, né? De antropologia, de sociologia, de história da humanidade, a gente vai vendo, né, que o luto é um conjunto de reações a uma perda significativa, geralmente pela morte de outro ser. Vale a regra: quanto maior apego ao objeto perdido, maior o sofrimento do luto. O luto tem diferentes formas de expressão em culturas distintas. Vamos destacar 2 pontos nessa observação. A primeira é o conjunto de reações. A grande maioria das pessoas, e quando eu falo a grande maioria, muitas vezes nós tiramos os espíritas desse meio, né? É o desespero, né? É o lamento, é o desejo muitas vezes de acompanhar. A gente vê, até hoje, nos dias de hoje, em pleno século XXI, pessoas que ainda querem se atirar na mesma cova. Quer abraçar o caixão, não quer deixar fechar, sabe? Faz um desespero tão grande. Quantas e quantas vezes as pessoas são levadas para fora e algumas vezes são levadas para pronto-socorros, devido ao alto nível de desespero que elas se encontram. Tem que ser tratada com medicamentos. Coisa que se nós tivéssemos pelo menos 5 minutos por dia para analisar, para pensar, para refletir sobre a vida e sobre a morte, não teríamos esse tipo de comportamento. Então é importante que a gente pense, meus irmãos, nós pensemos que todos os dias, ou então a qualquer momento, nós estamos perdendo um ente querido. Pode ser um colega de trabalho, um amigo, um vizinho, um irmão, um filho, um neto, né? O avô, o pai, um tio. A todo momento está acontecendo isso. Quanto maior a família, né? Quanto maior a família, maior a possibilidade, a probabilidade de você ter uma perda, de você entrar num sistema chamado luto.
Lembrando, meus irmãos, que o luto vem passando por modificações, né? Antigamente, no meu tempo de garoto, o morto ficava sendo velado pelo menos por 24 horas. Mas eu me lembro de uma pessoa que ficou 3 dias em cima da mesa da sala, porque a família não queria sepultar. Né? Não queria. Não, vamos esperar mais um pouco, vamos esperar mais um pouco, vamos esperar mais um pouco, né? E se passaram então 3 dias. Então, até que alguém da família que chegou de fora e que veio com uma certa autoridade é que fizeram o sepultamento. Mesmo assim, a senhora, ela levou algum tempo ainda, porque todos os dias ela ia ao cemitério e ficava sentada. Na época ainda não tinha, né? Era terra mesmo. Ela ficava sentada naquela terra, aguardando não se sabe o que, querendo não se sabe o que, mas ela estava ali presente. Então, meus irmãos, isso é a falta de preparo que as pessoas, ainda em pleno século XXI, têm com relação a isso. Claro que hoje não se permite mais, né? Tanto assim que muitas vezes o indivíduo, nós já fomos a um velório, né? Que começou, a morte foi 9 horas da manhã, 11 horas já estava lá na capela e 3 horas da tarde foi o sepultamento. Muito curto, muito tempo, muito pouco tempo. Muitas vezes sem tempo até das pessoas que moram um pouco distante, né? Então, assim que os parentes de Rio Claro não conseguiram chegar a tempo de participar do sepultamento. Adiante aqui, a gente fala das cores, né, do luto pelo mundo. É interessante isso, porque aqui no Brasil, né, em muitos outros países do Ocidente, né, é o preto, a cor preta. Na minha época de menino, a gente via as viúvas, principalmente, né, toda trajada de preto, com véu preto, meia preta, sapato preto, né? E algumas vezes até num calor tremendo, luvas. Eu sou do tempo ainda que a senhora não precisava ser da alta sociedade para usar luva, não, gente. Né? Muitas vezes uma dona de casa, muitas vezes ela saía e tinha a sua luvinha. Agora, no luto, aquilo era parte do uniforme, né? Vamos assim dizer, né? Da indumentária para mostrar. Depois, era muito comum também homens, né? Com camisa preta, muitas vezes com a calça também, mas depois foi diminuindo e tal, e muitas vezes eu, quando comecei a trabalhar, me lembro de colegas, né, que chegavam com uma fita, né? Uma fita preta amarrada, depois uma fitinha no peito ou no colarinho, né, para indicar que estava de luto. Então, aqui no Brasil, a cor preta é a nossa cor para indicar o luto. O azul celeste, na Síria, no Irã e em alguns países vizinhos ali, é o azul celeste. O significado é que o azul é a cor do céu, azul celeste, né? A cor do céu é para onde se espera que aqueles eleitos, né, sigam. Temos o vermelho, que era o continente africano, significa a questão da comunidade. Talvez até mesmo a questão do mesmo sangue, né, a cor do sangue e tal, ter o mesmo sangue, então você sente a morte e você transmite para alguém que você está numa condição de pesar usando o vermelho. O amarelo é no Egito, significa sofrimento, né? Significa perda e está associado às flores e folhas secas que caem no outono. O outono é o significado mesmo de morte, né? É quando a árvore muitas vezes ela entra no processo de regeneração, ela se recolhe, caem todas as folhas e ela vai acumular novamente energia para continuar a sua vida depois.
O branco, os países asiáticos como Índia, China, Japão, Coreia e outros países, né? É o branco. O significado é para buscar uma reflexão, estar em silêncio, estar em paz, né? Porque o branco significa paz, né? Então, no momento difícil. Essas são as cores mais comuns que existem. Eu acredito que tem algum outro lugar, algum outro país, né, que tenha alguma outra cor diferente, mas para nós só basta isso aqui. Como fazer umas considerações acerca do luto, lembrando que ontem milhares de pessoas buscaram cemitérios. Na nossa região, né, falou-se até no cemitério do Retiro, mais ou menos 30 mil pessoas. Era essa notícia que estava circulando ontem. Calcule bem, meu irmão, aquele cemitério, 30 mil pessoas, né, que visitaram durante o dia. Então, esses locais de homenagem, para poder relembrar, sendo que hoje, o pessoal, hoje não, amanhã, né, os coveiros vão ter um trabalho imenso para poder fazer a retirada de toda aquelas toneladas de flores que são lançadas, que são deixadas lá em cima daquelas covas, né? Essa data, ela foi sintetizada, né, mostrando esse sentimento de saudade. Claro que levanta, como nós colocamos aqui, né, levanta questões profundas sobre como superar o luto e encontrar maneiras saudáveis de lidar com a perda. Hoje nós temos aí uma grande ajuda dos psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, né, sociólogos e outros filósofos que procuram dar um esclarecimento acerca da vida e da morte. Lembrando, meus irmãos, mais uma vez, não há nenhum ser humano que não esteja sujeito a passar por esse drama, né? Nenhum de nós, como minha mãe dizia, né, vai ficar para a semente. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, iremos ter uma perda. Alguns de nós vão ter uma sensação muito maior de perda do que, muitas vezes, até mesmo o nosso irmão, perdendo a mesma mãe, por exemplo. Cada um de nós tem um sentimento, cada um de nós tem uma maneira de sentir, cada um de nós tem uma maneira de ver. E, consequentemente, a nossa maneira de produzir esse sentimento, ela é uma característica nossa, é pessoal. Então, por isso que muitas vezes pessoas sofrem mais e outras sofrem menos. A gente vai falar um pouquinho disso mais adiante aqui. Todos os humanos, em algum momento da vida, já passaram ou passarão pelo mesmo processo de perda de um ente querido. Outro dia, eu abri o Facebook, né? Aí estava lá, luto. Aí, como eu sou muito amigo da família, eu fiquei pensando, o que pode ser, né? Conheço todo mundo da família, o que pode ter sido? Aí, peguei o telefone e liguei. Aí atendeu uma senhora chorosa, chorando muito mesmo. E aí eu perguntei, mas o que houve? O que aconteceu? Tal? Posso ajudar em alguma coisa? Ah, Carlão, o Tigo morreu. Eu falei, Tigo? Eu pensei, não conheço ninguém com esse nome, Tigo. Não é apelido de nenhum dos filhos nem dos netos dessa senhora. O Tigo morreu. É o cachorro. Então, meus irmãos, tem pessoas, eu vou fazer uma afirmação aqui que pode chocar algumas pessoas. Tem pessoas que estão sofrendo mais pela perda do seu cão, do seu gato, do que de pessoas, de entes queridos. Tem gente que está sofrendo muito pela perda de um animal. Eu não sei em que nível, em que condições, tal, mas eu queria só dar um alerta. Não é alerta meu. Não é alerta meu. Quando a gente estuda acerca do amor aos animais, os amigos espirituais nos chamam a atenção para que nós não nos apeguemos em demasia aos animais. Porque eles têm uma outra forma de vida e uma outra condição de morte.
Quem já leu um livro chamado A Vida dos Animais, que é um livro, vamos dizer, com um tocante do conhecimento da doutrina espírita, vai ver nesse livro que muitas vezes o cão que desencarna, vamos colocar assim também, tá, né? O cão que morre numa casa, pelos trâmites da espiritualidade, ele pode voltar como filhote novamente para aquela mesma casa. Porque ele foi tão bem acolhido, ele foi tão bem tratado, e isso representou uma elevação, um crescimento do seu princípio espiritual, que muitas vezes os amigos espirituais encaminham esse animal para a mesma casa para ele continuar tendo esse progresso. Certo? Então, se por acaso alguém perdeu um animal, né, agradeça a Deus pelo tempo que ele viveu. E se for permitido, né, que Deus possa permitir que esse animal volte nas mesmas condições. Fala, Luiz. É o caso do Chico Xavier. Chico Xavier. A Terezinha venenou o cachorro dele, vermelho. Aí o Chico entrou numa tristeza, né? Perdeu o animal que ele tanto gostava. Aí ele era funcionário público. Um dia, eu não lembro se ele estava vindo do trabalho ou indo. Aí ele escutou um som. E ele olhou para um cachorrinho. Aí ele apertou o passo, né? Saiu fora do cachorrinho. O cachorrinho continuou. Aí Emmanuel apareceu para ele. Falou: Chico, o que foi, irmão? Você não está reconhecendo? O cachorrinho aí, ó, está seguindo? Ele disse: não quero mais não. O vizinho envenenou meu cachorro. Ô Chico, é o brinquedo que está de volta. O Chico pegou ele. Perfeito? Isso tem uma explicação, porque no caso do renascimento dos animais, não leva o mesmo tempo que nós. Vamos lembrar que nós desencarnamos agora, é daqui a mais ou menos 80 a 100 anos que nós teremos a oportunidade de reencarnar. O animal não. O animal pode ser quase que instantaneamente. Ele pode renascer novamente muito rápido, né? Dúvidas? Não? Então vamos em frente aqui. Lembrando ainda, meus irmãos, dentro das considerações, né? Que muitas vezes a gente começa a observar o que está se passando no vizinho, né? De baixo. Melhorou? Alguns observam o que se passa no vizinho e percebem que fatalmente chegará a sua vez de experimentar a mesma questão. Porque parece que tem determinadas pessoas, meus irmãos, que a morte demora a chegar, né? Eu sou um dos filhos de uma família de 18 filhos, né? Foram 12 na casa e mais 6 que meus pais adotaram. Por enquanto estamos todos lá de cá, né? Mas eu brinco com meus irmãos, na hora que começar, né? A hora que abrir a porteira, vai um atrás do outro, né? Eu já estou preparado para isso. Talvez eu seja o primeiro, pelo fato de ser mais velho, talvez eu seja um dos primeiros. Então a gente tem que estar preparado para essas questões, né? Não é ficar esperando o que acontece no vizinho para depois a gente tomar as nossas providências. Nós montamos uma espécie assim de um curso de preparação para a morte. É um seminário, está reduzido no seminário. É muito interessante quando a gente chama a atenção que nós devemos começar a nos preparar para isso. Nós devemos nos preparar para a morte, porque cada um de nós vai acontecer. Então é manter a documentação em dia para não trazer prejuízo para ninguém, é manter os nossos contatos, sabe? Já dizer o que você quer, como é que você quer. Tem pessoas que descem ao nível de dizer que tipo de roupa, né? Que roupa que gostaria de ser sepultado, sabe? Eu me lembro que minha mãe separou lá uma roupinha lá, que ela, não, pode, eu quero ser enterrada com essa aí. A minha irmã falou assim, mas mãe, essa aí é uma das roupas mais simples que a senhora tem. Eu falei, para que eu vou precisar de uma roupa mais chique, né? Então é essa lógica que a gente tem que ter, né? Eu vejo muitas vezes pessoas sendo sepultadas de paletó, gravata, né? Eu já vi até
Sapato também. Vamos dar um sapato para alguém, vamos dar esse terno para alguém, para ser mais útil, né? Eu penso assim, sabe? Eu penso assim. Não sei se as outras pessoas têm o mesmo pensamento, né? Para alguns é doloroso e depende dos lados de afinidade, de remorso e de arrependimento. A gente observa, meus irmãos, que quanto mais doloroso é o sofrimento do luto, como dizia a minha mãe, mais culpa no cartório essas pessoas têm. Pode ter certeza disso. É uma das lógicas que a gente observa. Porque o fato de ser doloroso, a dor é a mesma para qualquer uma pessoa. Para o Ferreira, né? Para o da Silva, para o, sabe lá, do Oliveira, a dor é a mesma, da perda de alguém. Agora nós precisamos interpretar como é que nós estamos lidando com isso. Depende dos lados de afinidade, sim, claro, muitas vezes. Como é que, por exemplo, nós tivemos no sepultamento de uma senhora, né? Ela, 70 anos de casada, ela se casou com 14 anos, ficou casada 70 anos, completou numa semana 70 anos, teve a festa, e na semana seguinte o marido partiu, porque ele era bem mais velho do que ela. Então, ela, claro, sofreu bastante. Eu acredito que dificilmente ela vai conseguir se recuperar, porque ela está ainda sentindo muito. Ela saiu, vamos dizer, da adolescência para um casamento. Então é difícil, com certeza. Mas então, os laços de afinidade pode trazer grandes. Mas o remorso e o arrependimento, a dor é muito maior e muito mais aguda, porque a da afinidade você pode suportar. Agora, do remorso, do arrependimento, mesmo fica difícil. Para outros, né, é tranquilo, depende de como é que nós compreendemos a questão do fenômeno da vida e da morte. Nós espíritas temos essa facilidade, porque nós sabemos que nós vamos continuar. Aliás, nós temos a certeza absoluta que vamos continuar. Então, grande parte daqueles que são verdadeiramente espírita ou verdadeiramente cristão, simplesmente o fato de ele se desprender do corpo físico, quase que imediatamente ele está ali no meio do povo, já está dando orientações, já está conversando. Muitas e muitas vezes a gente tem companheiros nossos espíritas, né, que na mesma noite do seu desenlace já deu comunicação na casa espírita. Essa é a certeza que essas pessoas tinham acerca da vida e da morte. Uma frase que é muito comum, né? A questão de que o tempo cura. Eu vou dizer para vocês que nem para todas as pessoas. Tem pessoas que precisam algo mais além do tempo. Exige compreensão, exige solidariedade, exige muita de fraternidade, exige muito de compreensão das pessoas que estão à volta. Então, o tempo cura não é para todo mundo. Lembrando, né, que o luto é um processo que é individual e é muito delicado. Nós ainda não estamos devidamente preparados para entender isso. À medida que a gente vai se desprendendo das coisas materiais, né, dessas ligações mais profundas, materialmente falando, a gente vai tendo uma vivência um pouco melhor e uma compreensão maior também. Teria sido mais tranquilo se a preparação para a separação tivesse sido iniciada antes. Por isso, meus irmãos, que uma doença de longo curso, como ela é benéfica. Eu já tive lá atrás, né, antes de ter essa compreensão que eu tenho hoje, eu pensava que eu queria ter uma morte igualzinha do meu pai, né? Aos 52 anos, né, teve um infarto agudo do miocárdio e desencarnou. Aos 52 anos. Então eu pensava que eu queria ter uma morte assim, bem rápida, né? Hoje não. Hoje eu peço a Deus que me deixe transitar por algum tempo. Possa vivenciar uma doença que não seja muito dolorosa. Não vou exigir isso também não. Que não seja muito dolorosa, mas que me permita ter contato com as pessoas. Para as pessoas a quem eu devo pedir perdão, para as pessoas com quem eu devo conversar, para as pessoas que eu devo orientar, para as pessoas que eu devo receber orientação.
Eu quero uma morte assim, em que eu possa conversar um pouco mais com as pessoas, né? Mais detidamente. Por isso que de vez em quando, né? Eu falo com algumas pessoas, né? Estou precisando falar com você, mas não demore não, que eu estou morrendo, né? Porque todos nós estamos morrendo. As pessoas, meus amigos, já compreendem isso, né? O São Miguel, teve um dia que eu brinquei com ele, São Miguel, me ajuda aqui que eu estou morrendo. Aí olhou assustado assim, né, tal. Aí depois ele compreendeu, porque nós estamos morrendo mesmo. A cada dia, a cada suspiro que nós damos, milhares de células estão morrendo, milhares estão se renovando. Talvez não na mesma proporção de morte de células e de nascimento de novas células. Adiante aqui, lembrar, meus irmãos, que a dor da saudade aperta. E algumas pessoas buscam solução na religiosidade, na fé, no apoio espiritual. É por isso que a gente vê uma grande quantidade de idosos nas igrejas, nos templos de qualquer natureza e até mesmo nas casas espíritas. Confere isso, né? Se nós fizermos uma análise, nós vamos ver que a maioria dos frequentadores das igrejas, dos templos, seja qualquer um, a maioria, são todos eles já passados dos 50 anos ou mais. Eu fui fazer palestra numa casa, né? E aí, então, observando, né? Aí eu perguntei assim, qual que é o mais novo aqui, né? Eram poucas pessoas, devia ser umas 16 pessoas lá. Perguntei, quem que é o mais novo aqui? Aí apresentou-se um senhor lá com 56 anos. Era o mais novo que tinha ali, naquele grupo, assistindo a minha palestra. Então, a nossa frequência é de pessoas que estão envelhecendo, isso é uma realidade. Então, a religiosidade, meus irmãos, ela é muito útil para essa preparação. Outras vezes, nós vamos ter o consolo, né, para amenizar a saudade. Esse consolo pode vir de um telefonema, de uma mensagem, de um abraço, de uma visita. É normal, sabe? Eu já passei por isso. As pessoas, naqueles primeiros momentos da morte, ou até mesmo 2 ou 3 ou uma semana depois, ainda as pessoas ainda estão ligadas, ainda estão conversando, ainda estão fazendo visitas. Uma semana depois, a maioria das pessoas já esqueceu. A ponto de muitas vezes pessoas, já me aconteceu, pessoas que foram ao velório, acompanhou o sepultamento, encontra com a gente e naquele momento de desligamento perguntei, fulano, você semana passada você acompanhou o sepultamento. Desculpa. Porque nós somos bem desligados mesmo com relação a isso. O apoio de familiares e amigos, gente, isso é fundamental. Na perda de entes queridos, mesmo que você não tenha muita ligação, sabe? Mas se você sente um nível, qualquer mínimo que seja de amizade, esteja presente, né? Leve o seu consolo, leve o seu abraço, leve a sua fraternidade, leve a sua solidariedade para essas pessoas que perderam alguém, né? Tem pessoas que buscam no trabalho intenso, né? Aumenta a sua carga de trabalho para escapar um pouco do pensamento, da lembrança de um ente querido, né? Isso é uma coisa muito comum. Eu conheci e conheço pessoas, né, que depois da morte de alguém resolveu enveredar por um caminho de intensa atividade mesmo, né? Buscar compreender que a morte não é o fim, mas a morte é nossa irmã. Ela vai nos livrar, meus irmãos, de muitos dos nossos sofrimentos. Muita situação pelas quais nós estamos passando, né? A morte vai nos livrar. Ela vai nos beneficiar com o afastamento. Ela vai nos trazer tranquilidade, porque nós podemos pensar assim, né? Cumprir a minha etapa, cumprir a minha missão, cumprir aquilo que me cabia. Então a morte não deve ser considerada como fim, porque não é. Nós vamos continuar existindo, nós vamos continuar pensando, sentindo e tudo mais. Somente para os materialistas, e aí eles estão redondamente enganados, porque no primeiro momento que eles chegarem, que eles despertarem no outro plano, eles vão ver que a morte não acabou com a vida deles, não acabou com a existência deles, eles continuam existindo.
É importante refletir diariamente, né, sobre o sentido da vida. Se todos os dias, como eu disse lá atrás, se nós gastássemos 5 minutinhos fazendo a reflexão que Santo Agostinho, na pergunta 919A do Livro dos Espíritos, nos apresenta, 5 minutinhos já seria suficiente para a gente ter uma morte mais suave, mais tranquila e mais compreensiva. Cada um tem seu tempo de vivenciar o luto. Tem pessoas que passam anos. Eu conheço uma pessoa que ela está em luto há 18 anos. É um caso patológico, não tem dúvida, né? Ela vive a poder do remedinho. Ela precisa dessa medicação para se controlar. Mas como ela não quer saber de religião, detesta o espiritismo, detesta mesmo, ela fala mesmo, né? Que o espiritismo é a perdição do mundo, porque dá uma ilusão que não existe. Porque para ela, a hora que ela fechar os olhos, vai acabar tudo. Aí eu pergunto para ela, né? Por que não acabou quando o seu filho morreu? Por que há 18 anos você vive nesse pensamento, nessa situação? Né? É uma coisa lógica. E aí, algumas vezes ela fala, né, me liga e fala, eu estou precisando falar contigo. Eu já sei. Ela vai repetir a mesma coisa, vai contar a mesma história, sabe? E aí nós vamos ter pelo menos 30, 40 minutos ouvindo pacientemente. É o que eu posso fazer. Mostrando o quanto ela precisa se desprender da situação e ter uma crença. Porque não acreditar em Deus, meus irmãos, é terrível. É doloroso demais para as criaturas, né? Ainda temos aqui, meus irmãos, eu copiei, sabe, eu achei muito interessante, as 10 mensagens mais divulgadas no dia de ontem. Eu estava até comentando com o Robson, né, que a minha palestra estava prontinha, aí, mais ou menos 11 horas da noite, algo me falou, né, vamos melhorar essa palestra? Eu não sei se está bom para você, mas melhorou para... Tinha uma série de coisas que eu não tinha colocado na outra, e eu tirei, né, para colocar isso aí. E aí, pesquisando, né, eu peguei essas 10 mensagens mais comentadas, mais divulgadas no dia de ontem. A primeira é: não tenha medo do luto. Ele é apenas uma expressão genuína da nossa alma, dizendo que quem parte jamais deixará os nossos corações. Em parte, isso é verdade. Em parte é verdade. Porque tem pessoas que vão guardar, né, no seu coração eternamente. Agora tem pessoas que vai dar graças a Deus. Eu falo aqui sempre, né? Tem gente que fala, não aguento mais ouvir você falando isso, né? A gente que está velho, ou melhor, a gente que está idoso, a gente tem muita história para contar, gente. É a única coisa boa realmente da gente ficar velho é ter história para contar. Então eu conheço pessoas, né, que, meu Deus do céu, não sei mais o que, minha vida acabou, você é tudo para mim, não sei mais o que, fez aquele discurso enorme ali diante do caixão. 3 meses depois, já está caçando um casamento, já está procurando um casamento, né? Ou já está engrenando um casamento, certo? Não tem nada contra, não. Acho que todo mundo tem que buscar ser feliz, certo? A gente tem que pensar nisso. E tem aquelas outras pessoas, meus irmãos, que entram num desespero muito grande, achando que o seu coração jamais será ocupado, que isso vai ser acontecer aquilo, não sei mais o que e tal, né? Aqueles que se casaram na igreja, o padre sempre fala uma coisa, né? Até que a morte os separe. Então fiquem tranquilos. Quem ouviu isso uma vez, fique tranquilo. É até que a morte separe. A doutrina espírita também, de uma certa maneira, mostra para a gente isso. Enquanto nós estamos aqui, nós temos missões a serem cumpridas. Nós não sabemos se Deus tem um plano B, um plano C para nós. Não sabemos. Certo? Então, muitas vezes, a partir da partida da esposa ou do marido, nós temos que seguir a nossa vida. Temos que levar adiante. Os carinhos que trocaram, os sorrisos que compartilharam, as mãos que deram e o amor que nutriram é a receita da força em que um momento de luto
Nunca esqueça disso em memória, em honra daqueles que se foram. Quantas vezes, né? Um abraço, um sorriso compartilhado, né? As mãos que seguiram firmes, né? Os trabalhos que foram realizados, etc. O luto acabará quando enfim pudermos nos reencontrar para um abraço apertado na eternidade. Então tudo ficará bem. Essa é a certeza. E nós espíritas sabemos, meus irmãos, que nós vamos nos encontrar em breve, muito em breve, porque está lá no livro dos Espíritos, sono e sonhos, é onde as almas se encontram. Né? Então, vamos ficar tranquilos com relação a isso. Mais uma, a distância nos separa, mas a saudade nos une na eternidade dos sentimentos. Bonita, né? É verdade mesmo. A distância física, né? Do corpo físico a outro corpo físico. Mas fica muito mais próximo, meus irmãos, porque nós somos alma, somos um espírito imortal. E nós nunca estamos sós e nunca estamos separados daquelas pessoas que nós amamos. A saudade é a melodia triste que toca suavemente nos corações que amam. Essa é aquela saudade verdadeira, né? Aquela saudade suave, tranquila. Não a saudade desesperadora, né? De querer bater com a cabeça, de gritar, de esmurrar, sabe? De chorar, de se lamentar desesperadamente. Não. A saudade pura, genuína, sincera, né? Amorosa, essa faz bem para nós e faz bem para aquele que partiu. Agora essa outra só traz desespero para aquele que partiu. O luto é o amor que resiste ao tempo. Não é que nós vamos perdurar esse amor ad eterno, né? Não, vamos deixar. O luto tem seu tempo, né? Passou, nós vamos continuar com a nossa lembrança, com as nossas sintonias, com aquelas pessoas que partiram. Cada lembrança é um sinal do amor deixado pelos entes queridos que partiram. Essa é uma realidade. A gente vai perdendo referência, né? Por exemplo, há poucos meses atrás, uma das minhas filhas falou assim: pai, que hora que eu nasci? Olha a minha resposta. Isso aí só sua mãe que sabe, né? Tem que perguntar para sua mãe. Eu nem tinha percebido que ela já partiu há tantos anos. Né? Aí ela falou: como, pai? Né? É difícil. Vamos procurar a sua certidão de nascimento, né? Porque antigamente a certidão de nascimento tinha o horário do nascimento, né? Então vamos procurar, né? E felizmente nós encontramos depois. O dia de finados é o palco onde a saudade protagoniza a peça da ausência. Bonita a minha frase, né? Dia de finados. Tem muita gente que só se lembra dos seus antepassados, dos seus amigos no dia de finados. Dia dos mortos, meus irmãos, como eu disse lá no comecinho, dia dos mortos é o dia todos os dias. Quando nós nos lembramos dos nossos parentes, amigos que partiram, né? Nós estamos lembrando dos mortos, né? O dia de finados, dia daqueles que partiram. No dia de finados, somos convidados a aprender a lidar com o passado e a encarar o presente, tendo a certeza do legado de todos aqueles que permanecem vivos na nossa memória. Então, lidar com o passado e encarar o presente. Lembrar, meus irmãos, que a vida vai continuar. Eu fico imaginando, sabe, como é que foi dura, imaginando não, eu me lembro isso, como é que foi dura a dona de uma senhora chamada Marinha, que era muito amiga da minha mãe. Ela ficou viúva, né? Ela ficou viúva com 12 filhos. O mais velho, quando o marido dela morreu, tinha 15 anos. Então, eu fico imaginando, né? Eu fico imaginando como é que foi a vida dela, como é que transcorreu, como é que ela deu conta do recado, né? De cuidar de todos os filhos, né? Então, difícil, é complicado, mas é isso. Que a paz desse feriado envolva nossos corações, lembrando sempre que o amor nunca morre,
apenas se transforma em cada um de nós. O amor é o mesmo. A sensação com relação ao outro é a mesma. Embora nós não tenhamos como tocar fisicamente, mas nós temos como tocar espiritualmente. Isso que é fundamental. E aqui, meus irmãos, para a gente encerrar, lembrando que todos nós um dia podemos ir para o cemitério. E nós pegamos esse cemitério aqui, que é o chamado, é considerado o maior cemitério do mundo, né? Lá no Iraque. Ele tem mais de 1.400 anos. Ali tem mais de 5 milhões de corpos sepultados. Deu para imaginar? Quantos milhões de almas estão transitando ali entre os protetores, entre aqueles que desencarnaram e tudo mais? Né? Uma loucura a gente pensar num negócio desse. Esse cemitério lá no Iraque, ele é, quer dizer, antiguíssimo mesmo, né? Mais de 1.400 anos. E aqui, lembrar para finalizar, a dificuldade dos impactos ambientais para o sepultamento nas grandes cidades. A primeira coisa que está acontecendo é que os chamados cemitérios tradicionais estão acabando. Hoje nós estamos entrando na era dos cemitérios modernos, né? Esse cemitério com essas situações aqui, isso aí é coisa do passado. Cemitério como o João Batista, né? Como o Caju, como outros lá no Rio de Janeiro, né? Que são cemitérios centenários, estão com os seus dias contados, né? Volta Redonda, nós temos um cemitério moderno, né? Barra Mansa também e tudo mais. Lembrando, meus irmãos, que pelo fato de ter sido, alguns foram privatizados e outros são cemitérios particulares. Então, o preço das sepulturas, se vai ser temporário, se vai ser permanente. Praticamente, a grande maioria das pessoas hoje estão optando pelo temporário, porque não tem como pagar, e depois tem que pagar a manutenção, né, de uma sepultura permanente. A pergunta que algumas pessoas me fazem é o seguinte: tem diferença isso? Eu digo que não. Se você tiver uma compreensão, porque as mais das vezes, meus irmãos, o sofrimento é maior por encarnado. Porque o desencarnado, ele não está nem por aí, nem está nem pensando nisso, né? Tem até uma pergunta do Livro dos Espíritos, que eu acho bem interessante, e que fala aqui, 322. E os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também lá, não obstante, comparece, sentem algum pesar por se verem que nenhum amigo se lembra deles? Resposta dos Espíritos: que lhe importa a terra? Só pelo coração nos achamos presos. Desde que aí ninguém mais lhe vote afeição, nada mais prende a esse planeta o espírito que tem para si o universo inteiro. Ok? Então, meus irmãos, não vai ser cemitério que vai nos aproximar daqueles nossos entes queridos, não. Tá bom? Então, por favor, sem nenhum sentimento de culpa, certo? Se tiver necessidade de fazer o temporário, faça, tranquilo, tá? Essa é a orientação que a gente pode dizer, baseado no que a gente aprende do Espiritismo, né? Eu fui a um velório que tinha um buffet, né? Toda hora o garçom, todo trajado, com a bandejinha, passando lá, oferecendo uns manjares, né? Uns quitutes. É a modernidade, gente. É isso aí, né? Outra coisa, os caixões estão hoje sendo fabricados com material biodegradável. As roupas para sepultar está sendo orientado também que elas sejam biodegradáveis. Porque o corpo já é biodegradável, né? Tem gente fazendo transmissão via satélite, né? Transmissão via internet, de sepultamento e tal, sabe? Há poucos dias atrás nós vimos de um político em que as pessoas recebiam lá o streaming, né? Para poder entrar, para poder acompanhar. As gravações de documentário, né? Ou livreto sobre a vida e obra do falecido.
Tem pessoa que tem essa preocupação, e tem gente que já antes de morrer já deixa pronto isso. É interessante, né? E aqui, meus irmãos, para a gente encerrar mesmo, as cerimônias high-tech, né, fazem parte de uma gama de serviços funerais sofisticados que estão cada vez mais populares. Vai chegar em Volta Redonda, viu? Tá bom? Não morra agora. Espere mais um pouquinho para pegar uma modernidade dessa aí. Capelas com sistema de som e iluminação, funeral online e videobiografia do falecido, exibidas durante o velório, são alguns dos recursos disponibilizados por funerárias que se adaptaram às cerimônias modernas. Serviço de transmissão ao vivo de cerimônia de despedida, além de um sistema automático de iluminação e efeitos especiais controlados pelo tablet. Toda homenagem é feita com qualidade, rapidez e respeito à memória do falecido e à sua família. Certo? E aqui, para não ficar pesado esse nosso trabalho de hoje, vocês se lembram? Lembram disso? Né? Pois é. Esses homens são lá do Quênia. Eles fazem parte de são um grupo de 15 artistas que produzem esse balé no sepultamento, né? Então eles carregam o caixão, ali vocês estão vendo 6, e o mestre de cerimônia está lá atrás, está vendo lá? O mestre de cerimônia está lá. Isso é para amenizar, né? Tirar o peso de um sepultamento. Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade de hoje, né? Uma outra vez, uma outra oportunidade, eu quero falar aqui com vocês sobre essa preparação para a morte e sobre a questão da cremação. Uma das maiores quantidades de perguntas que eu ouço, que as pessoas me procuram para perguntar, né, se deve ou não ser cremado. Porque em alguns lugares a cremação sai mais barata do que o sepultamento, certo? Então as pessoas estão optando. Que Deus possa abençoar cada um, fortalecer-nos e que a nossa vida seja longa, suave, tranquila e produtiva. Muita paz. Obrigado. Agradecemos ao Carlão pela palestra da manhã de hoje. Quarta-feira que vem, nós temos a Sônia Sena falando sobre o tema Fora da Caridade não há salvação. E domingo que vem o Alberto, né, falando sobre o tema Sede Perfeito. Lembrando que as nossas dias de atividade horária estão ali fora num banner, na entrada do salão, e que toda segunda a quarta-feira do mês agora nós temos aquele festival de pizza, vai cair no dia 13 de novembro agora. Nós vamos encomendar dessa vez, já tenho falado aqui sempre, 100 pizzas fritas, tá? É um combozinho, pizza frita com refrigerantezinho pequenininho, aceitamos doações do refrigerante, a pizza a casa compra. A gente já compra pronto para revender, de uma fábrica de pizza que é muito boa a pizza, né, Martim? Todo mundo elogiou. Então, dia 13 de novembro, depois da palestra, tem um festival de pizza aqui, frito lá em cima pela equipe aí da Marta. E acaba rapidinho, porque esse mês passado foram 70 e não deu conta, teve gente que ainda queria e não conseguiu, ok? Lembrando a vocês que nós estamos em plena campanha dos quilos, do mantimento, para as 45 famílias que nós vamos assistir. Agora em dezembro, lá no Parque Maíra, com uma cesta básica. Brinquedos já conseguimos todos, né? Brinquedo já está tudo ok para as crianças. Mas falta muito mantimento ainda. Então, quem puder doar, tá? A gente agradece de coração. Mais algum aviso? Não? Beleza. Então, vamos caminhar para o encerramento da primeira parte. Lembrando que aqueles que tiverem necessidade, passe agora no salão. Vão sendo chamados de acordo com a quantidade de passistas. Após aquele cafezinho lá fora tradicional, chá, variedade de bolos que eu vi lá hoje, né? Então está bastante surtido. Após o passe, por favor, fala, Alberto. Plantão de passe foi no Oi? Plantão de passe aí, Que dia, né? Mudou para segunda-feira, né? Segunda-feira de 8 às 9 e sexta-feira de 4 às 17. Ok. Tem um avisinho lá, tá? Tem um aviso lá, exato. Beleza. Então vamos encerrar a primeira parte, agradecidos a Deus por essa oportunidade, agradecidos ao Carlão, pedindo a Jesus que nos ampare, agora e sempre. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, que são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Encerrada a primeira parte, vamos para a Câmara de Paz. 6 passistas em condição, por favor.